Olá, meu nome é Alexandre, eu sou missionário. Queremos falar aqui sobre algumas doutrinas do Espiritismo. Vamos começar a explicar algumas coisas, desmistificar e entender da onde começou o Espiritismo, as suas origens e tudo, quem foi seus fundadores. A palavra Espiritismo tem a sua origem no vocábulo francês Spiritisme, tratando-se de uma doutrina filosófica religiosa baseada na crença de reencarnação e comunicação com os mortos. A base do Espiritismo é encarnação e reencarnação e comunicação com os mortos. A origem moderna do Espiritismo. Em 1848, na cidade de Woodsville, Estados Unidos, Nova York, surgiu o primeiro núcleo do Espiritismo moderno, com as irmãs Margaret e Kate Fox. Elas viram lençóis como mãos invisíveis arrastando, tirando lençóis, e viram também cadeiras se arrastando. Logo, esses espíritos indicaram elas como médiuns. E aí esse foi se espalhando para o Canadá, México, chegou à Europa, a origem do espiritismo moderno. Com as irmãs Margaret e Kate Fox. Porém, o espiritismo tem o seu maior expoente em Allan Kardec e o espiritismo moderno. Allan Kardec não era seu nome era Léon Hippolyte Denisard Rival. Nasceu em Lyon, na França, em 1804. Ele creia ser a reencarnação de um poeta celta chamado Allan Kardec. Mas seu nome era Léon Hippolyte Denisard Rival. Ele é o maior expoente do espiritismo hoje representado no Brasil. O espiritismo no Brasil. Luiz Olímpio Pérez de Menezes fundou em Salvador, Bahia, o primeiro centro espírita em 1865. Em 1873 foi fundada no Rio de Janeiro uma sociedade espírita, no qual surgiram outros grupos. Essa foi a origem quando começou o espiritismo no Brasil. Porém, o espiritismo no Brasil ficou conhecido por um mineiro chamado Chico Xavier. Ele era médium. Chico Xavier foi o grande expoente do espiritismo no Brasil, com muitos adeptos. Escreveu mais de 400 livros que venderam mais de 30 milhões de cópias. Com ele é considerado um santo para os espíritas. Seu maior expoente é Chico Xavier aqui no Brasil. Com ele, o espiritismo conseguiu muitos adeptos. Qual é a diferença entre entre espiritismo, kardecismo e entre Umbanda? Para Kardec, todos os espíritos do além são almas desencarnadas. Não existem anjos e nem demônios, no sentido cristão do vocábulo. Ao contrário da Umbanda, admite 3 tipos de espíritos do além: os orixás, que são semideuses; os exus, espíritos perversos, também ditos elementais; os eguns, que seriam os desencarnados. Essa é a diferença entre a Umbanda e o kardecismo. As bases do kardecismo são reencarnação e invocação do morto. O que é a reencarnação? É a crença que uma pessoa que morreu, que a sua alma vai reencarnar em um novo corpo na Terra, um corpo totalmente diferente do corpo passado. Ele vai voltar a viver na Terra novamente, um novo corpo totalmente diferente. Tem a transmigração, que é quando um corpo passa por outro, mas da transmigração ele pode reencarnar num corpo de origem animal, origem vegetal e até num corpo maligno. E a metempsicose é quase a mesma coisa. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre reencarnação e comunicação com os mortos? Deuteronômio 18, 9, 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, é Deus, tenha cuidado para não imitar os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permita que alguém do seu povo pratique adivinhações, use encantamento, interprete augúrios, envolva com bruxaria, lance feitiço, atue como médium ou praticante de ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Vou repetir: não permita que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamento, interprete augúrios, envolva-se com bruxaria, lance feitiço, atue como médium e praticante do ocultismo, ou consulte espíritos dos mortos. A Bíblia é clara: quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticaram essas coisas detestáveis
que o Senhor seu Deus as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor seu Deus, as nações que já terra vocês, prestes a conquistar com feiticeiros e adivinhos, mas ao Senhor seu Deus os proíbe de fazer isso. A Bíblia é clara para não invocar e não consultar mortos, para não invocar e não consultar mortos, e nem ter algoreiros e nada em contato. A Bíblia é muito clara. Agora vamos ver o ensino de Allan Kardec. O que entregava Allan Kardec? Kardec afirma que os seres humanos nada mais são que espíritos em um involúcro material, e que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, devendo portanto evoluir para se aproximar de Deus. Esta evolução se dá pela sua necessária reencarnação, que tem por objetivo levar cada espírito à perfeição. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso está a expiação. Isso era o que acreditava Kardec, a base bíblica da doutrina de Kardec. Os espíritas usam um texto fora de contexto para explanar sua doutrina. Eles dizem que João Batista é a reencarnação de Elias. Porém, a Bíblia é clara: Elias não morreu, Elias não passou pela morte. Elias não pode ser João Batista, porque Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Não há nenhuma base bíblica para dizer que uma pessoa reencarna. Se a própria doutrina do Espiritismo diz que quando uma pessoa reencarna, ela reencarna em outro corpo totalmente diferente. Quem apareceu na transfiguração no Monte Santo não foi João Batista, foi o próprio Elias que apareceu. Então não há base bíblica nenhuma para afirmarmos que há reencarnação, que existe base bíblica para a reencarnação. A Bíblia não fala nada sobre isso e é o que os espíritas creem, mas infelizmente não há nenhuma base quanto a isso. E para quebrar essa doutrina, para falar essa doutrina que as pessoas não podem reencarnar, tem um versículo bíblico que deixa bem claro e estabelece que isso é uma heresia e é um engano, que eles estão enganados. Olha só, Hebreus 9:27. Da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo. Vou repetir. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, o homem morre uma só vez e depois disso enfrentará o juízo. O que quer dizer que ele vai ser julgado porque ele faz por um corpo. O homem vai ter um corpo, ele vai morrer e ele vai ser julgado porque ele fez por esse corpo, não por vários corpos que ele ressuscitou. Ressuscitou uma vez, reencarnou uma vez, depois reencarnou outra vez, depois... A Bíblia não diz que ele vai ser julgado por vários corpos. Vou repetir. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo. O homem morre uma só vez e vem o juízo, não vários corpos. Não há nenhuma base bíblica para acreditar em reencarnação. Isso é uma grossa heresia que engana muitos que não conhecem a Bíblia. A Bíblia não tem respaldo para isso. A doutrina do kardecismo, do espiritismo, a base dele é reencarnação de mortos e invocação de mortos. Invocação de mortos. O texto que os espíritas dizem muito são de Saul e a pitonesa de Edom-Edor, em 1 Samuel 28:7. Nós vemos que Saul está totalmente atormentado, e os espíritos pegam essa passagem que não é bíblica, que não foi Samuel que apareceu a ele. Saul, Deus já não falava por ele por urim, nem por sonho e nem pelos profetas, foi totalmente rejeitado. E ele, um espírito de loucura, vai buscar quem? Uma feiticeira. Vamos ver? Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi a ele com ele 2 homens. De noite vieram a mulher. Ele disse: peço que te adivinhes pelo espírito de feiticeira. Olha, peço que te adivinhe pelo espírito de feiticeira, e me faça subir aqui onde disser. Olha o abismo que os espíritas estão buscando para dizer que se comunicam com os mortos. Aí depois, na sucessão, o que aconteceu? 1 Samuel 28:14. E ele disse: como é a sua figura? E ela lhe disse: vem subir um homem ancião e está envolto numa capa.
Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Mas não era Samuel, aquilo era um demônio. Porque a Bíblia fala que os espíritos caídos, os demônios, se transfiguram em anjo de luz. Porque a Bíblia proíbe veementemente a comunicação com os mortos. Olha só esse outro versículo. E o Senhor entregou também Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarás comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. O diabo sabia que ele ia ser morto. Ele previu que ele já tinha visto que os filhos de Saul iriam morrer. Mas o demônio praticamente errou que os filhos de Saul iriam morrer no outro dia. Mas eles morreram dias após. Não há nenhuma base bíblica para a comunicação com os mortos. Esse único texto da pitonisa em Endor-Dom é totalmente equivocado. Não foi Samuel que apareceu a Saul. Ali foi um espírito maligno, um espírito de engano. Que não há base bíblica, nem para reencarnação e nem para acreditar em comunicação com os mortos. A Bíblia não ampara isso. A Bíblia é veemente contra. Só quero terminar lendo aqui mais uma vez. Eu quero terminar lendo. Se você é espírita, não me leve a mal, mas eu quero alertar você e abrir seus olhos. Reencarnação não há base bíblica nenhuma, e também a comunicação com os mortos, porque Jesus disse aqui: não permita que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete augúrios, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou pratique do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. A Bíblia é clara, que proíbe a consultação dos mortos. Se você é espírito e a verdade chegou até você, não me leve a mal. A gente só quer te alertar o perigo que você está correndo, porque isso não agrada a Deus, e Deus rejeita as pessoas que vivem nessas práticas. Deus abençoe.